Você tem intestino preso? A famosa constipação, também chamada de intestino preguiçoso, é um mal muito comum, com um custo econômico importante. Mas pior do que isso, é o custo enorme para a qualidade de vida. Vocês já ouviram o termo enfesado, né? Nesse vídeo, seguindo todas as dicas e sabendo tudo sobre constipação, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão se sentir enfesados, se livrando de uma vez por todas desse mal, que é a constipação. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Trago aqui para vocês um conteúdo sobre saúde e qualidade de vida, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Agora é hora de se inscrever aqui no canal para quem ainda não está inscrito e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, seus colegas, seus familiares e todo mundo que pode ter um benefício com tanta informação de qualidade e gratuita feita especialmente para vocês. O tema hoje é mais um desses que é super comum e muito frequente, que é a constipação. Vamos começar definindo o que é constipação. Essa queixa de intestino preso leva muito em consideração a impressão do paciente em relação ao funcionamento do seu intestino. Mas, em geral, o que ela envolve? Pode ser fezes muito endurecidas e pequenas, sabe aqueles cocôzinhos de bolinha, cocô de cabra? Isso já pode ser chamado de intestino preso. Ou uma dificuldade para evacuar, a pessoa que fica no banheiro fazendo força, muita força para conseguir fazer o cocô sair. Ou a evacuação infrequente. E aí é uma definição de menos de 3 evacuações na semana. Então, tudo isso pode ser considerado e é considerado constipação. E Lu, é muito frequente? Gente, é muito frequente. 20% da população tem essa queixa. Ela é mais comum em mulheres, em quem não faz atividade física e em pessoas mais velhas. E qual é a causa da constipação? O mais comum é simplesmente problema relacionado à dieta. Além disso, pode ser efeito colateral do uso de alguma medicação ou até por uma doença que está causando secundariamente a constipação. E aí, nesse caso, a gente chama de constipação secundária. Pode ser doenças do próprio intestino, do cólon, como um câncer de cólon, mas pode ser outras doenças, como um diabetes, um hipotiroidismo, doenças neurológicas. Então, vale a pena, se for um sintoma novo ou com sinais de alerta, procurar um médico. Quais seriam os sinais de alerta? Sangramento nas fezes, febre, perda de peso, fraqueza. Então, qualquer sinal diferente, além de uma constipação que você já tinha ou uma constipação nova, procurar um médico. Então, agora vamos falar como resolver de uma vez por todas seu problema de intestino preso. A ideia é evitar uma dependência de laxantes, que você fique independente de medicação para conseguir ir no banheiro do jeito que você quer. Obviamente, isso vale para quem não tem uma causa secundária. Se você estiver fazendo uso de um medicamento, é possível que esse medicamento seja a causa. Então, vale a pena avaliar se um efeito colateral do medicamento é a constipação e analisar com o seu médico se ele pode ser trocado ou retirado. Mais comum são remédios para dor. Os opioides, como tramal, morfina, oxicodona, são responsáveis pela constipação. Depois disso, vamos para as dicas básicas que vai funcionar para todo mundo. 1. Tirar proveito dos momentos após refeição. Depois que você come, tem um reflexo que naturalmente leva a uma contração do seu intestino, o intestino grosso. Essa contração a gente na medicina chama de motilidade. Essa motilidade, então, sempre acontece depois que a gente come. E no período da manhã, ela é ainda maior. Então, vale a pena aproveitar esse momento, por exemplo, depois do café da manhã, e criar o hábito de ir ao banheiro. Outra dica muito importante: sentiu vontade de ir no banheiro? Vá, não segure. Quando você começa a segurar o número 2, a tendência é que isso estimule a constipação. As fezes vão endurecendo, ficando mais ressecadas e vai dificultar a próxima evacuação. Agora, o número 3 é entrar na questão da dieta, que é a principal causa da constipação. Sempre que a gente fala de dieta, está incluso a hidratação. É fundamental ter um bom consumo hídrico. A gente tem bastante vídeo aqui no canal sobre consumo de água. E, além disso, incluir a fibra na dieta e caprichar no consumo de fibra. A gente tem alguns laxativos naturais, também são inclusos no grupo de laxativos, mas eles são fisiológicos porque eles são produtos naturais. Eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, mas primeiro vamos falar das fibras. O que a gente tem de fibra bem interessante com um estudo bacana é a ameixa. A ameixa é muito utilizada para constipação porque ela tem uma quantidade de fibra bem legal. Então, o suco de ameixa, ameixa batida com mamão. Tem um estudo bem legal que comparou o uso de ameixa com um laxativo chamado Psyllium. Vou falar dele daqui a pouquinho. Esse estudo separou em 2 grupos que por 3 semanas fizeram uso da ameixa
e o outro grupo psyllium, e depois eles inverteram. O grupo que tomou ameixa passou para o psyllium e vice-versa. Qual foi o melhor resultado? Com a ameixa. Olha que interessante. Então, o consumo do suco de ameixa junto com água tem uma resposta muito interessante. E por que essas fibras têm uma resposta legal para a evacuação? Em geral, a fibra atrai água e aumenta o bolo fecal, e esse aumento do bolo fecal facilita a evacuação. A recomendação de consumo de fibra é de 20 a 35 gramas por dia, ou seja, é importante ler rótulo, principalmente dos alimentos que são aí vendidos nos mercados, para ver a quantidade de fibra se realmente vai agregar. Mas, grosso modo, o que tem bastante fibra? Aveia, farelo de trigo, linhaça, a maioria dos legumes, de verduras. E o próprio psyllium também pode ser vendido na forma de farelo. O psyllium é um arbusto que chama Plantago ovata e a gente já encontra para consumo em supermercados e lojas de produtos especiais. A dica é usar uma colher que tem 5 gramas de fibra nas refeições. Mas no Hospital das Clínicas, por exemplo, onde os pacientes têm um poder aquisitivo mais baixo, a gente tem uma dica que é muito em conta, que é o farelo de trigo. Farelo, hein, gente? O farelo de trigo, 2 a 3 colheres em cada refeição com bastante água, tem uma quantidade de fibra muito interessante, entre 5 a 10 gramas, e com certeza vai ajudar a melhorar teu problema de constipação. As frutas cítricas, além de terem a fibra, estimulam o crescimento da flora intestinal, aumentando o bolo fecal. Quem assistiu o vídeo aqui no nosso canal falando sobre flora intestinal, sobre disbiose, já sabe que o nosso bolo fecal é formado em grande parte pelas bactérias que vivem no nosso intestino. Então, ter uma flora rica e bem estimulada vai sempre ajudar no funcionamento do nosso intestino. Tem algum efeito colateral do consumo de fibra? Na verdade, o máximo que pode acontecer é aumentar a produção de gases e um pouquinho da distensão abdominal, porque exatamente essas bactérias que estão no nosso intestino podem usar a fibra e os alimentos que têm fibra para se alimentar produzindo gases. A gente vai ter um pouquinho mais de pum. Por isso que é interessante ir aumentando a fibra na dieta aos poucos para você ir se adaptando e não ter um choque aí em relação à distensão abdominal e flatulência. Pode ser feito também consumo de probiótico. Também temos um vídeo aqui no canal bem legal. E eu sugiro de preferência os probióticos alimentares, para não ter que colocar mais um gasto aí na sua vida. Mas quem está acostumado pode também usar o probiótico vendido aí nas farmácias. De probiótico alimentar interessante, coalhada, kefir e alguns iogurtes, principalmente os que não têm açúcar associado. Vamos falar um pouquinho então de laxativo, que pode ser interessante para as pessoas que ainda estão nessa fase de transição ou têm uma constipação de mais difícil melhora. E nessa fase onde ainda está se adaptando a essa nova dieta mais rica em fibra e água com probióticos, quais seriam os laxantes indicados e que não têm efeitos adversos? Os laxativos que a gente indica são os que a gente chama de laxativos formadores de massa. Ou seja, eles vão servir para aumentar o bolo fecal. É engraçado falar bolo fecal, mas é a forma que a gente fala na medicina, né? Para essas fezes formadas no nosso intestino. Quais seriam esses 2 laxativos formadores de bolo? É o psyllium, que é chamado de metamucil, vocês já devem ter visto na farmácia, quem faz uso. A metilcelulose, o policarbonato de cálcio, que é o Fibrocom, e a destrina, que é o Benefiber. O que são esses laxativos? Eles são polissacárides ou celulose e eles absorvem água e aumentam o nosso bolo fecal, com o mínimo de efeito adverso, porque são produtos naturais. Em geral, eles são derivados de fibras e de coisas que a gente já consome. Outros laxativos já não podem ser usados com tanta segurança. Em geral, eles podem ter efeitos adversos, além do risco da pessoa deixar de ter o efeito desejado com seu uso recorrente. Vou citar alguns aqui que tem efeito osmótico, ele não é tão ruim, é a lactulose, que é um disacarídeo sintético. A lactulose também não é digerida, ela retém a água, mas ela retém também eletrólitos no nosso lúmen. E o efeito aí com a lactulose demora um pouco mais, de 24 a 48 horas, e pode também trazer flatulência, né, distensão abdominal e aumento da produção de gases. Então, além daqueles que eu falei que são os produtores de massa, a lactulose também pode ser interessante para quem não está resolvendo aí os seus sintomas só com a dieta. Os demais laxativos são os laxativos estimulantes e esses são os que eu contraindico para quem não está sendo acompanhado por um médico.
Nesse caso entra o Bisacodil, Dulcolax, Acena, o Picosulfato, e esses laxativos vão agir na mucosa intestinal, levando aí uma alteração de eletrólitos e também um aumento da contração do intestino para forçar a evacuação. Ele tem muito mais efeito colateral. É mais frequente, por exemplo, a pessoa que faz uso desse laxativo ter dor abdominal, ter cólica, ter diarreia. E o seu uso contínuo traz mais efeitos negativos, como distúrbio de eletrólito, a pessoa pode ficar com pouco potássio. Pode ter uma enterorragia, que é uma doença aí da mucosa intestinal, uma inflamação que vai levar à perda de proteína, vai levar à perda de sal, ou seja, é completamente contraindicado o uso crônico desses laxativos, que são os famosos lactopurga da vida. O que eu sugiro para quem está com caso mais grave, que já adequou a dieta, a hidratação e ainda se mantém com sintomas? Obviamente procurar o médico, porque pode ser tratado de outras formas e nessa fase inclusive com supositório. É comum indicar um supositório de glicerina ou Bisacodil ou até um enema quando as fezes estão retidas e muito endurecidas, até que a pessoa consiga se adaptar à nova fase da vida com a dieta. Além disso, tem pessoas que têm problema de contração da musculatura do assoalho pélvico, ou seja, a musculatura é fraca. Por exemplo, quem teve problemas no parto ou alguma outra questão que fragilizou a musculatura da pelve e não está conseguindo usar direito essa musculatura e os esfíncteres no momento da evacuação. O médico vai fazer uma avaliação, existem alguns exames, por exemplo, uma manometria, que mede a pressão e a contração dessa musculatura. Existe até um tratamento que é como se fosse uma fisioterapia para a musculatura pélvica, chamado de biofeedback, onde com alguns equipamentos a pessoa vai trabalhar a contração pélvica para evitar a fragilidade e que a pessoa consiga ter força para evacuar. Fechando aqui, finalizando o nosso vídeo, é importante saber quando procurar um médico. Eu já falei no começo, mas isso é fundamental. Principalmente quando tiver um sintoma novo, né? A constipação for algo novo ou com uma piora importante. Quando a pessoa já está há algum tempo sem evacuar, então passou mais de 4 ou 5 dias não evacuou, ou quando a pessoa tem dor abdominal ou sinais de alerta, que é o sangramento, emagrecimento, história familiar de câncer de intestino ou alguma outra doença. Nesse caso, então, procurar o médico, porque ele sim vai conseguir te examinar, ver tua história, ver como é que são seus hábitos e, além disso, fazer os exames necessários. Pode ser que ele faça um toque retal para avaliar se tem fezes endurecidas na ampola retal. Pode ser necessário uma colonoscopia, um exame de imagem, como uma tomografia, uma ressonância ou até uma manometria para ver se você tem um problema da sua musculatura nessa região pélvica. Finalizando com o nosso famoso resumo Fala Lu, constipação é super frequente, traz uma piora muito grande da qualidade de vida, pode estar relacionado tanto com demora para evacuar, fezes endurecidas ou até dificuldade para evacuar. Tem uma série de medidas que podem ser feitas para quem tem esse problema crônico não causado por nenhuma doença, mas basicamente é aumentar a ingesta de água, de probiótico e de fibra na dieta. Lembrando sempre de procurar um médico nos sinais de alerta que eu destaquei. É isso aí, agradecendo nossos patrocinadores, Trilo, Kikos Fit, Jungle e Probiótica.